Oi, pessoal, bom dia. Então, a gente vou conversar com vocês a respeito dessa aula, né, de tegumento comum, que a gente já viu um pouco na teórica, principalmente sobre as camadas que compõem a pele. E na aula prática também a gente discutiu a questão dos pelos, das glândulas, onde elas estão localizadas. Então, assim, vou passar os slides com vocês para a gente fechar esse assunto, tá? Não sei como vai ser o dia amanhã, se a gente vai ter aula. Se a gente tiver aula, a gente já vai começar a estudar, a gente vai para a prática e vamos começar a estudar o sistema urinário, tá bom? Então, vamos em frente. Então, estávamos falando sobre tegumento comum, que basicamente se refere à pele, né? Pele e os anexos. Então, a gente já viu, né, o que é composto a pele, né? A gente tem a própria pele, que é um dos maiores, que é o maior órgão do corpo humano e do corpo animal também, recobre todo o nosso corpo, protege contra abrasões, contra micro-organismos, cria uma barreira, né, que isola o meio externo do meio interno do corpo do animal. Ela tem diversas estruturas anexas, dentre elas os pelos, as glândulas sebáceas, glândula mamária, glândulas em torno da boca dos gatos, né? Não é à toa que esses animais ficam esfregando o rosto deles em móveis e até mesmo na gente. Cornos, por exemplo, nos caprinos, nos bovinos, a gente tem os cornos, temos os chifres, né? Que são estruturas anexas do tegumento da pele. Nós temos garras também, garras, unhas e os cascos, o que são compostos basicamente da mesma molécula, só que tem formatos diferentes, né? E os cornos ali, tô repetindo, né? Então a gente vai tratar dessas estruturas. Uma coisa que a gente tem que observar também é que nos animais a gente tem a pele e a gente tem as mucosas, né? As mucosas são aí uma continuidade da pele. Então é um tipo de epitélio também, da mesma forma que a gente tem o epitélio estratificado, pavimentoso, recobrindo a nossa pele, recobrindo o nosso corpo, a gente tem as mucosas também, que são outro tipo de epitélio. Daí em cada região a gente vai ter um tipo de epitélio diferente, uma classificação diferente desses epitélios, tá? Então, onde que existe pele? Sobre a superfície do nosso corpo, dentro da boca, na vagina dos animais, no ânus, no olho, a gente tem a mucosa, né? Superfícies mucosas. Não é chamado de pele, mas é um tipo de epitélio, obviamente. Essas mucosas, elas são muito usadas na veterinária porque auxiliam a gente a reconhecer alguns sinais clínicos, né, desses animais. Por exemplo, deixa eu ver, tem como eu anotar coisas aqui. Se vocês observarem esse carinha aqui, a boca desse cãozinho, vocês vão conseguir observar a coloração dela, que é bem diferente dessa coloração desse olho aqui, né? Esse olho, então, tem uma coloração rosada, o que é bastante normal, e essa boca já tem uma coloração branca, né? Azulada até, que representa um animal que tem baixo fluxo sanguíneo periférico, né? Os vasos da pele dele estão constritos, estão com um diâmetro reduzido, o que faz a pele adquirir essa coloração aí, mais pálida, né? Isso pode significar que ele está tendo uma hemorragia interna, isso pode dizer que ele está... que mais? Ele está com falta de hemoglobina circulante, mas principalmente ele pode ter uma hemorragia interna. Sim, se ela tivesse um pouco mais azulada, poderia significar também que ele está com problema de circulação de sangue pelos pulmões, ele não está conseguindo oxigenar o sangue adequadamente, tá? Nesse caso ela está muito branca, né? Então branca desse jeito, provavelmente significa que esse animal tem uma hemorragia interna, beleza?
Então, a mucosa às vezes é utilizada para isso. Todas as mucosas podem olhar tanto no olho, quanto na boca, quanto na vagina, no ânus, a mudança de coloração. Sempre escolher uma região onde você olha para você ter um parâmetro do que está acontecendo. Funções da pele, a gente já sabe, é o maior órgão do corpo dos animais, pesa cerca de 16% do peso corporal total, protege contra abrasão, invasão por micro-organismos, faz termorregulação, né? Quando a gente está com frio, os nossos pelos ficam eriçados, da mesma forma nos animais e nas aves, né? As penas ficam eriçadas, para que aumente a retenção de ar entre os pelos ou entre as penas, ajudando a aquecer o corpo. Então, retém o ar, esse ar acaba aquecendo pela temperatura do corpo ser mais alta que o ambiente. E aí o animal fica mais aquecido, né? No contrário, quando está muito quente, os vasos sobre a pele eles dilatam, né? Facilitando então a perda de calor, porque daí bate o vento mais fresquinho normalmente acaba refrescando a pele, né? Então tem uma função bastante grande de termorregulação. Desidratação, né? Protege então o nosso corpo contra a desidratação, porque forma essa barreira. E é um órgão sensorial, claro, onde a gente percebe diversas sensações, dor, temperatura, pressão, toque. É um órgão sensorial bastante extenso que a gente tem no corpo dos animais também. Bom, a pele ela é mais espessa em algumas espécies de grande porte, principalmente nas áreas que são mais expostas, né? Principalmente fazendo abrasão. Tem diversos pregueamentos, o Shar-Pei, é claro, é uma exceção à regra, né? O Shar-Pei foi selecionado geneticamente para ficar com essa sobra de peles, porque as pessoas acham lindo isso, né? Muitas pessoas acharam essa característica interessante e acabaram selecionando a espécie para ficar assim, com essa sobra de pele excessiva. Vale lembrar que esse animalzinho ele requer diversos cuidados com a pele, né? Tem que secar muito bem entre essas dobras, tem que passar álcool depois do banho, porque o álcool ajuda a evaporar a água e secar mais rápido entre essas dobras. Então é um animal que exige muito cuidado com a pele. Mas enfim, nem animais normais, digamos assim, entre aspas, que não foram selecionados geneticamente para nenhuma característica, como o Shar-Pei, o excesso de pele serve normalmente para que ele faça mudança de postura, né? Ou também são algumas adaptações para perda de calor, como por exemplo, a gente pode ver o galinho ali, né? O galo, que tem essa barbela aqui, né? Essa barbela serve para ele perder calor também, tá bom? A mesma forma nos bovinos, né? No bovino que tem aquela barbela enorme, normalmente a gente observa isso nos Nelores, é mais evidente, né, no Nelore, serve para perder calor, tá? É uma expansão da pele, os vasos sanguíneos ali ficam dilatados no verão, auxiliando o animal então a perder. Então a gente tem as camadas da pele, né? Tem a epiderme, a gente viu isso lá, fiz o desenho maravilhoso, um quadro para vocês. Então tem a epiderme, que é mais externa, e tem a derme, que é interna. E existe um tecido subcutâneo, não faz parte da pele. Tecido que é um tipo de tecido conjuntivo do tipo frouxo, que é chamado de hipoderme. Na hipoderme existe acúmulo de tecido adiposo. Então aqui são as camadas que compõem a pele. Nesse pedacinho aqui é a epiderme, esse pedacinho. E esse restante todo aqui é a derme, né? Bom, tá selecionado lá do outro lado também. Esse aqui é derme, esse aqui é epiderme, né? E aqui embaixo nós temos a hipoderme, ela é amarelinha assim porque tem adipócitos aqui. E compondo a pele somente epiderme e derme. Bem, como vocês podem ver... não consigo voltar aqui, mas enfim. Então, a epiderme, como que é chamado o epitélio da pele? A gente já viu, é o tecido epitelial estratificatoso, né? Droga.
as camadas que compõem a epiderme. Então, a gente tem a camada basal, temos a camada espinhosa, a camada granulosa, a lúcida e a córnea. Tá? Essas são as camadas que compõem a epiderme. Células epiteliais, elas têm vida limitada, é claro, sofrem descamação com o tempo, né? Elas têm um tempo de vida bastante curto. Ocorre contínua renovação celular por mitose na camada basal. Mitose é a divisão celular, né? Um dos tipos de divisão celular. A mitose ocorre nas células da camada basal. As células neoformadas ou as células que foram recém-formadas são empurradas em direção à superfície. E as células mais antigas são continuamente descamadas, né? Então, as células vão se proliferando neste sentido aqui, daqui para cá, né? Essa é a camada basal, então, onde ocorre a proliferação das células. Então, pele fina tem 4 camadas e a pele grossa, que é aquela presente nos coxins dos animais, tem 5 camadas. Então, a camada basal ou a germinativa é onde onde tem células tronco, onde ocorre a replicação das células. Aqui também tem as células de Merkel, que são células importantes do sistema imunológico. Tem a camada espinhosa, então a camada espinhosa é a mais espessa aqui, que é onde as junções aderentes entre as células, entre os queratinócitos, elas ficam mais evidentes, as junções aderentes do tipo desmossomos, né? Elas ficam mais evidentes. Então ela recebe esse nome de camada espinhosa por causa disso, porque as junções ficam mais evidentes nessa camada. Eu tentei buscar na literatura alguma explicação mais certinha, assim, né? Sobre por que os desmossomos aparecem nesta camada, mas eu não encontrei. Mas eu vou continuar procurando e eu levo para vocês, tá? Então, tem as junções aderentes, tem os melanócitos. Os melanócitos, na verdade, eles estão dispostos na camada basal, mas aí eles expandem o citoplasma deles por entre as células da camada espinhosa, tá? E aí a melanina também é depositada dentro dos queratinócitos, né? A gente já discutiu sobre a melanina. A função da melanina é proteger, principalmente proteger o núcleo dos queratinócitos, né? Para evitar mutações genéticas causadas pelos raios ultravioletas. Células de Langerhans. Células de Langerhans são um tipo de macrófago, célula do sistema imunológico. Então, são tipos de macrófago que protegem, né, a pele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que protegem a pele contra micro-organismos que invadem essa região. Então, células de Langerhans são macrófagos da pele. Tem a camada granulosa daí. A camada granulosa é onde começa a ocorrer acúmulo de queratinócitos. Acúmulo de queratinócitos. Acúmulo de queratinócitos. Acúmulo de queratina, né? A partir da camada granulosa é onde as células sofrem queratinização, que está disposto aqui, né? Nessa flechinha aqui, ó, no cantinho. Então, é a partir da camada granulosa que essas células acumulam queratina. E aí elas sofrem morte celular, tá? Apoptose é morte celular programada, tá? Nessa camada também, gente, ocorre a secreção de lipídios por essas células que estão morrendo. Elas acumulam esses lipídios e secretam para fora da célula, tá? Secretam para o meio extracelular. Esses lipídios fazem aderência, então, dessas células, dos queratinócitos, um com os outros, tá? Isso é muito importante para fazer vedação
da pele. Então, algumas dermatites são causadas por falta de lubrificação na pele, e é justamente essa camada aí que fica exposta, tá? Não forma essa camada de proteção, essa camada de vedação entre os queratinócitos, a pele fica exposta, e aí os micro-organismos invadem, e aí começa a ter muita coceira, tá? Tem alguns encartes dessas indústrias farmacêuticas veterinárias que eles colocam justamente como a ação dos medicamentos que eles produzem, a formação dessa barreira aí, o acúmulo de lipídios entre os queratinócitos para permitir uma melhora da saúde animal. Tá? Então, a camada granulosa tem essa função também. Não somente inicia o acúmulo de queratina nos queratinócitos, como também esses grânulos lamelares ou lipídios, né, são secretados nessa camada, ajudando a vedar a pele. E aí então vem a camada lúcida, né? A camada lúcida é formada por células mortas já, lúcida e córnea, né? E camada córnea também. Então a camada lúcida a gente tem na pele espessa, na pele grossa. E a camada córnea a gente tem na pele fina. Na pele grossa a gente tem a camada lúcida e a camada córnea, na sequência. Na pele fina a gente não tem a camada lúcida, tem só a camada córnea, tá bom? E aí são as células mortas que acumularam queratina e morreram e fazem aí a proteção da pele. São essas células que ficam descamando. O que eu queria corrigir aqui para vocês. Células de Merkel. Células de Merkel não são células de defesa, são células sensoriais, tá? Que aparecem aqui na camada basal. Células sensoriais, então, permitem a gente sentir o tato. Pressão sobre a pele também, tá bom? A epiderme, então, é a mais espessa das áreas. É mais espessa nas áreas de maior atrito, como nos coxins, que eu falei para vocês, onde a gente tem pele espessa. Em áreas recobertas de pelos, as camadas lúcida e granulosa quase não são observadas nos animais. Dá para perceber uma diferença na textura da pele de animais e de humanos, né? Principalmente nessa área da barriga deles, por exemplo, ela é fininha, bem fininha, diferente da nossa, né? Em qualquer parte do nosso corpo, a nossa pele é um pouco mais espessa que a deles. Isso é porque eles têm essa proteção pelos pelos, né? Então a pele acaba ficando mais fina mesmo. Os vasos sanguíneos não penetram nos epitélios, a gente já falou sobre isso, então a epiderme não possui vasos sanguíneos nem inervação, exceto na camada basal ali que as células de Merkel chegam próximas da epiderme. Mas a nutrição da epiderme vem pela derme, né? Então ali a gente tem vasos sanguíneos que levam nutrientes até essas células mais basais da camada basal da epiderme. Essas células da camada basal são as que têm maior atividade metabólica também, porque elas fazem divisão celular. Então, faz bastante sentido, né? Então, essas células serem as que recebem maior nutrição. Então, os vasos sanguíneos não penetram nos epitélios, não há contato direto das células epiteliais com as paredes dos vasos, a nutrição é feita por difusão através dos vasos sanguíneos da derme. A camada mais nutrida é a basal, que tem células metabolicamente mais ativas. A derme, então, é a camada mais espessa, ela compõe 90% da pele, é a parte que forma o couro devido às fibras colágenas, que conferem resistência ao tecido. Lembra? A gente falou isso na aula teórica passada. É vascularizada e inervada e contém a origem dos anexos da pele. Então, os folículos pilosos, glândulas sudoríparas, sebáceas, todos esses anexos têm origem na derme. Folículos pilosos e folículos das penas também, tá? Das penas das aves têm origem na derme, ok? Então, as penas têm origem em folículos, da mesma forma que os pelos, tá? Então, na derme, a gente tem uma região papilar, é onde forma essas papilas aqui, ó,
que entram na epiderme. Isso é chamada região papilar, tá? Essa região aqui é papilar. Tem as papilas dérmicas, são essas estruturas digitiformes que se projetam em direção à face inferior da epiderme. No ser humano, essas impressões aí, as papilas dérmicas, são relacionadas com a formação das nossas digitais. Nos animais, cães e bovinos, existe também uma região que pode ser feita uma impressão, que é exclusiva de cada animal, só que é uma impressão nasal de cães e bovinos. Ela é exclusiva de cada animal. Então dá pra gente fazer a impressão nasal desses animais para colocar na carteira de identidade deles. Bom, e existe então a região reticular, que é esse restante aqui. Região reticular, esse restante. Rico em fibras elásticas e colágeno e confere à pele elasticidade. Se a gente lesiona a epiderme, né, se a gente faz um corte na epiderme, ocorre o afastamento das bordas da ferida, justamente porque essa região aqui é rica em fibras elásticas. Então, quando a gente lesiona a pele, vem uma bandinha da pele para um lado e outra bandinha da pele para o outro lado, justamente porque essa região aqui tem muitas fibras elásticas e acaba fazendo esse tipo de afastamento. Tá? As estrias que surgem nas mulheres, né, nos homens também, né, muitos homens acabam desenvolvendo estrias também, são lesões que acontecem na epiderme e depois a região reticular ela não tem a capacidade de refazer depositar as fibras de colágeno de uma forma adequada. Então fica formada aquela cicatriz branca, no início vermelhinha, depois branca, né? Que é justamente a lesão linear de fibras colágeno. A hipoderme, então, é um tecido subcutâneo, tecido conjuntivo frouxo e gordura. Ele é bastante desenvolvido no suíno, gente, ó, onde tem o bacon, né? É o que forma aquela gordurinha do bacon. Permite a mobilidade entre a pele e os tecidos adjacentes, então fazendo com que a mãezinha do gato possa carregar ele assim e ele não sente dor. Ela segura o gato pela pele e a hipoderme permite essa flexibilidade da pele. A irrigação da pele a gente já falou, variação do fluxo pelos vasos sanguíneos superficiais para controle da temperatura, irradiação de calor no verão, maior aporte sanguíneo à glândula sudorípara para a produção de suor e também, né, para glândulas sebáceas e as glândulas apócrinas nos animais. Então, a gente tem muita glândula sudorípara distribuída por todo o corpo de uma espécie somente, né, o cavalo. A gente falou isso na aula prática. Então, o equino, ele tem muitas glândulas sudoríparas distribuídas pelo corpo, enquanto o cão e o gato, e suínos, etc., eles têm poucas glândulas sudoríparas, mas essas estão associadas com a produção de suor. Se a gente tem maior irrigação da pele, como ocorre durante o verão, a gente tem mais vasos sanguíneos na pele, né? Os vasos são mais dilatados, ocorre tem maior facilidade para produzir o suor. Da mesma forma, a lubrificação da pele, né? A gente comentou que a nossa pele fica seca no inverno porque tem vasoconstrição dos vasos periféricos. Então a gente perde nutrição da pele. A produção de sebo, né, de muco, é reduzida porque não tem tanta nutrição chegando nas células produtoras de muco, então produz menos, e aí nossa pele perde lubrificação. Estrutura da pele, então, gente. Ó, como eu falei para vocês, as glândulas de suor exócrinas, isso aqui é homem, pele humana, e pele de cão, né? Então, a gente não tem glândulas sudoríparas, eles não têm glândulas sudoríparas, né, no cão. A pele, vocês podem ver, a epiderme, ela é bem mais fina, em comparação com a dos homens. O número de pelos que saem de um folículo é maior nos cães do que é no ser humano. Daí tem outras variações também. O pH, por exemplo, da pele do homem é ácido, enquanto do animal ele é mais neutro, né? Então tem essas diferenças. Então usar um shampoo humano em um cão realmente não faz muito sentido, porque o pH desses produtos
é diferente. Tá, então no homem, né, a perda de pelos, né? Então perdemos vários pelos, né, ao longo do dia, enfim. E os demais animais têm queda de pelo sazonal, né? É mais pronunciado em espécies mais selvagens ou que são mais próximas de animais selvagens. Eles sofrem muda, que significa trocar o tipo de pelo de inverno e de verão. Na primavera, a perda de pelos é mais intensa, né? Porque vai entrar o verão, então ele está perdendo aquele pelo. E no outono também cai para entrar o pelinho novo, né? Daí vem aquele pelo lanoso, fininho, para curtir o inverno. Então existem pelos lisos de proteção, que são mais rígidos, que fazem uma sobrecobertura, e existem os pelinhos finos, né? Ou lanosos, curtos, que fazem uma subcobertura. Esses são os tipos de pelos que existem, né? E existem os pelos táteis, que são mais grossos. Estão presentes em locais específicos e associados com receptores táteis, né? Por exemplo, no gato, a gente visualiza isso muito bem no gato, no cão, né? Os pelinhos da face, né? Que são pelos táteis, esses pelinhos brancos mais grossos aqui. E também no carpo. Se você tem um gatinho aí, pega ele aí e dá uma olhadinha. No cachorro também, no carpo, tem uns pelinhos táteis na região palmar e na região plantar. Tá? Estão relacionados então a essa sensibilidade do animal. Então os pelos mais grossos, né, são de sobrecobertura, eles tendem a ser mais fixos, enquanto os lanosos são aqueles que os animais trocam com maior intensidade na primavera e no outono. Perde na primavera e ganha no... Então os pelos são oriundos de folículos pilosos, né? O crescimento do pelo é através... Aqui tem uma glândula sebácea anexa, ó, gente. Tem uma glândula sebácea anexa ao folículo piloso, que confere oleosidade a esse pelo, mantendo ele, então, saudável. O pelo é formado de queratina. Queratina. Composição do pelo, queratina. Tá? Então, são lâminas de queratina que são depositadas aqui. Na verdade, são células mortas compactadas aqui, tá? E daí, esse sebo da glândula sebácea, ele ajuda a manter essas células unidas. Associado ao pelo, a gente tem... Deixa eu ver se ele apaga. Então, associado ao pelo, a gente tem o músculo eretor do pelo, tá? Que faz, então, o pelo arrepiar, né? Quando os animais ficam nervosos. Esse músculo aqui, ele recebe inervação de uma via do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autonômico simpático, que é aquele que prepara a gente para luta ou fuga. E também, devido a essa inervação, no frio a gente faz retenção de ar para isolamento do corpo. Mas enfim, essa inervação simpática é relacionada com luta ou fuga. Então o animal se prepara para um combate, né? E daí a essa situação, né? Dos pelos do animal eriçado, preparado para um combate, né? Então, esse gatinho maravilhoso, todo arrepiadinho. E esse cachorro aqui a gente consegue ver um pouquinho de eriçamento, principalmente nessa região da superior do tronco, né? Entre os membros torácicos, né? Então, esses animais estão preparados para a luta. A pigmentação da pele é feita pelos melanócitos, a gente já comentou sobre isso, depois vocês deem uma lida aqui nessa região, mas a gente já comentou bastante sobre isso. Os coxins, então, né? Coisinha gostosa de ficar apertando. São essas regiões de pele espessa nos animais. Eles têm no metacarpo, no metatarso, nos carpos, nos tarsos, né? São de pele espessa, já falei. Então tá. Eles protegem as falanges e o metacarpo e metatarso dos animais, tá? Existem coxins nos ungulados também, tá? Nos suínos, nos ruminantes e nos equinos, que está incorporado no casco. Então, se você levantar o pé de um equino e olhar por debaixo do casco, se ele tiver com ferradura ali entre a ferradura,
você consegue ver que tem uma região bem molinha ali, aquele é o coxim do equino. Então, essa região é rica em glândulas sudoríparas com secreção para demarcação de território. Então, quando o gatinho fica lá assim, amassando o pãozinho, né, que ele fica pisoteando, assim, algum cobertor, a região onde ele dorme, é justamente porque ele está deixando o cheirinho dele, está demarcando o território dele. Unhas, garras e cascos, gente, são todas estruturas semelhantes, queratinizadas, compostas por queratina. A única diferença entre elas é o formato. Essas estruturas englobam a falange distal dos animais. Funções de proteção das estruturas internas, escavar, arranhar e é uma arma de ataque, né? O casco a gente vê em equino, ruminante suíno, e unhas a gente vê no cão, embora ela tenha um formato de garra, ela é chamada de unha porque ela é mais larga do que achatadinha, afilada, diferente da garra do gato, né? O gato tem uma garra mesmo, inclusive ela é retrátil, né? Gatos mais antigos, eles não possuem a capacidade de recolher a garra, como é o caso do guepardo, né? O guepardo ele não recolhe a garra dele, ela fica exposta. Então, ele é um animal mais antigo na escala evolutiva do que os gatos mais novos, mais recentes. Então, os gatos mais recentes na escala evolutiva eles têm essa unha retrátil, enquanto os mais antigos não têm. Ai, droga. Aqui eu coloquei uma imagenzinha de uma preguiça. A preguiça tem garras também, né? E ela usa como defesa, só que ela também não é retrátil. As funções, então, de aumentar a aderência das patas e auxilia na locomoção. Defesa, lógico, apresentação, né? Intimidação ao intruso ali, né? A pessoa, ao animal que está intimidando, ameaçando a espécie. E para apreensão de presas também. As unhas, então, são estruturas mais simples que as garras, elas não são retráteis. Não são retráteis as unhas, né? Olha só como ela tem um formato diferente da garra, né? Ela é um pouco mais larga. Então, a maioria dos vertebrados tem unhas. Coelho, roedor, primatas têm unhas. Ela é mais alargada e aplanada. Presente na superfície dorsal da falange distal do dedo. Tá protegendo a falange. Corte de unha, gente. Se vocês conseguirem olhar unhas que são escuras, não dá para perceber, mas unhas que são mais claras, você consegue perceber aonde está indo a irrigação da unha. Você percebe essa área, veja aqui no número 2, você percebe essa área vermelha mais extensa. Nunca cortar na área vermelha. Corta sempre a pontinha. E veja o que acontece, conforme você vai cortando a pontinha, corta aqui no 2, ó. Apare aqui e o fornecimento de sangue vai ficar menor. Então, vai reduzindo o fornecimento de sangue. Se você cortar a unha regularmente, o fornecimento de sangue vai continuar a diminuir. À medida que a unha fica mais curta, o mesmo acontece com o fornecimento de sangue. Somente quando a unha está curta, ele pode ser cortado sem risco de sangramento, né? Se você cortar a unha aqui nessa região aqui, ó, na figura 2 que eu estou marcando, você ia sangrar e isso pode infeccionar, tá? Então, unhas aparadas corretamente, com o tempo você chega numa unha curtinha. Não adianta querer chegar lá e cortar a unha aqui assim, no número 2, né? Porque vai sangrar e você vai machucar o animal e você vai levar um esporro do proprietário. Então, tem que falar pro proprietário, tem que ir cortando devagarinho, que a irrigação vai diminuindo e a gente vai conseguir deixar de uma hora para outra, não dá para fazer isso não. Córneos e chifres. Diferença a gente já sabe, córneos são provenientes do osso frontal e chifres são uma estrutura queratinizada também, que cai com o tempo. São substituídos, né, anualmente. Os chifres são recobertos pelo veludo ou velo, que dá o suprimento sanguíneo, a irrigação para os chifres. Quando é a estação correta, né, provavelmente a ação de hormônios induz a redução da irrigação do velo, do veludo. E aí os chifres, o veludo cai, essa pele que recobre os chifres, ela cai e o animal
com o tempo perde os chifres, porque eles perderam a nutrição e é um tecido que daí cai o veludo. Ó, aqui dá pra ver esse cervídeo com os chifres recobertos por veludo. Olha que bonitinho, bem peludinho, né? Bem bonitinho. Daí com o tempo esse veludo perde irrigação, que é exposto. Bom, outro anexo às peles são as glândulas, né? Glândulas cutâneas. A gente tem as glândulas sebáceas, que fazem uma secreção oleosa, que lubrifica e impermeabiliza a pele e pelos, e também onde possuem os feromônios. Os feromônios que indicam não somente o ciclo reprodutivo do animal, mas o estado de saúde geral do animal, dizem, né? As pesquisas mostram isso, que pode ser reconhecido através dos feromônios. Então, os gatos têm as glândulas sebáceas circumorais. Eles ficam esfregando na gente para deixar o cheirinho deles, né? Tem as glândulas do corno dos caprinos. Dizem que essa glândula tem um cheiro extremamente forte. Glândulas do carpo, dos suínos e dos gatos. Glândula das bolsas interdigitais nos ovinos. Nos ovinos, então, tem essa função de marcar a trilha por onde os animais estão. Glândulas sebáceas ainda. Glândulas da bolsa inguinal, do ovino, em torno do úbere, glândulas prepuciais, glândulas da cauda do cão e do gato. Eles gostam o gato, né, gosta de ficar batendo nessa região, justamente porque você está estimulando a secreção dessa glândula, né? Está fazendo ele espalhar essa glândula, esse cheirinho dele pelo ambiente. As glândulas dos sacos anais, a gente discutiu sobre infecção nessa glândula na aula prática. Então, são bolsas cutâneas que se abrem ao lado do ânus dos carnívoros. Dos gambás também, são glândulas têm uma secreção extremamente mal cheirosa, né? E também são de extrema importância para demarcar o território. Normalmente elas são esvaziadas com a defecação do animal. As glândulas sudoríparas. Cavalos e alguns bovinos suam. Cães e gatos não suam tanto quanto o homem. As glândulas mamárias, gente, são glândulas sudoríparas modificadas, né? E o úbere é como é chamado o órgão, a glândula mamária do bovino, dos caprinos, dos ovinos, é chamado úbere, né? É aquela região da mama da vaca, do ovino, do caprino, tá? São os úberes. Essas regiões aí marcadas em vermelho nessa imagem no gato são as regiões onde tem uma grande produção de substâncias odoríferas no gato, tá? Regiões ricas em glândulas sebáceas. Normalmente são as regiões que ele fica esfregando por aí, né? Eles gostam que passem a mão nessas regiões justamente porque daí espalha esse cheiro pelo corpo dele. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Aqui então o crânio de girafa, mostrando os cornos da girafa, né? Eles são recobertos por pele, sim, mas são cornos, não são chifres. O corno, né? O chifre a gente fala do rinoceronte, mas é um corno, né? E aqui um rinoceronte que teve o seu, na verdade aqui, né, na frente, teve o seu corno amputado, né? Dolorido e desagradável. Aqui o marfim dos elefantes. O marfim é um dente canino modificado, né? E aí a extração do marfim como é feita. Então, ainda hoje, embora a comercialização do marfim seja proibido, existem regiões na África em que milhares de elefantes morrem para a coleta do marfim. Do marfim são produzidas joias, são produzidos objetos de decoração para casa, enfim. São dentes de elefantes. Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês estudem aí. Eu vou elaborar umas questões aqui para direcionar os estudos de vocês. E a gente se vê talvez amanhã. Se não, eu gravo outro vídeo para vocês. Beleza? Até mais!